Sinto o frio percorrer minha espinha enquanto a porta da minha casa range lentamente. Cada passo que dou parece ecoar mais alto do que deveria, como se as paredes estivessem ouvindo meus pensamentos mais íntimos. O relógio marca exatamente 23h17. E o silêncio, pesado, quase me sufoca. Um leve som de telefone vibrando no chão corta a escuridão. Minha mão hesita antes de pegá-lo. O dedo treme ao deslizar na tela. É uma mensagem. Apenas uma palavra. Apenas um símbolo de traição. Você nunca mais será o que pensa que é. Minha respiração fica curta e irregular. Sento-me na poltrona da sala, os dedos entrelaçados sobre o colo, sentindo cada nervo alerta. É como se a própria casa tivesse decidido conspirar contra mim. O vento lá fora assobia, batendo contra as janelas, e sinto meu coração acelerar. Eu conhecia meus filhos, ou achava que conhecia. Cada risada, cada abraço, cada conselho dado com tanto cuidado, tudo parecia genuíno. Mas agora, o pano caiu. E a verdade revelou um buraco negro de mentiras. Se você já sentiu a confiança ser quebrada por alguém próximo, inscreva-se agora e acompanhe até o fim. Porque o que vou revelar muda tudo o que você pensa sobre lealdade e traição. Eles me traíram, não com palavras, mas com ações calculadas, frias, olho para a cozinha, onde o café ainda está fresco, intocado. É um ritual que eles conheciam bem. Sempre deixavam sinais, pequenos detalhes que eu, distraído pelo cotidiano, nunca percebia. Mas dessa vez, algo diferente, algo no ar. A ausência de algo que deveria estar presente me acende um alerta. Um instinto primitivo de sobrevivência, uma mistura de raiva e medo que me paralisa por segundos preciosos. Eu deveria ter visto antes, mas não vi, nunca vi. Meu telefone vibra novamente. Outra mensagem. Um vídeo desta vez. Hesito antes de abrir. Cada fibra do meu corpo grita para ignorar, para fechar os olhos e fingir que nada mudou. Mas a curiosidade, a necessidade de entender a extensão do dano é mais forte. Eu aperto o play e minha visão se turva por um instante. Aquilo que vejo me corta a garganta, deixa-me sem fôlego. Meus filhos sorrindo, em silêncio cúmplice, tramando algo contra mim. Cada detalhe, cada gesto, como se tivessem sido ensaiados durante anos, como se tivessem aguardado pacientemente o momento certo para me destruir. A sala parece encolher ao meu redor. Sinto o chão tremer, não fisicamente, mas dentro de mim, uma mistura de incredulidade e raiva começa a fermentar. Tento racionalizar, como sempre faço, buscando uma explicação lógica, mas não há nenhuma. A lógica falhou. A confiança foi quebrada de maneira tão meticulosa que quase admiro a frieza deles. Mas a admiração dura apenas um segundo antes que a fúria tome conta. Se você fosse traído dessa forma, o que faria? Comente abaixo. Quero saber se você agiria com calma ou deixaria a raiva tomar o controle, como quase aconteceu comigo. Meus pensamentos giram em círculos rápidos e cortantes. Como puderam? Por que fizeram isso? O que eu deixei escapar? Cada pergunta aumenta o peso no meu peito. A sensação de traição é tão intensa que quase me faz desmoronar. Mas não posso. Now I'll go. Preciso entender. Preciso observer. Precisarei de paciência. Uma vingança, para ser perfeita, exige tempo e planejamento. E agora, tudo começa a se encaixar em minha mente. Pequenos detalhes, conversas, olhares desviados, tudo que eu ignorei ou considerei insignificante, se transforma em peças de um quebra-cabeça macabro que eles montaram sem que eu percebesse. O silêncio retorna, mais pesado do que antes. O relógio continua marcando o tempo como se zombasse de mim. Meus filhos, sorrindo na tela do meu telefone, não têm ideia do que se aproxima. Cada sorriso deles será registrado em minha memória, e cada gesto traidor será contado na hora certa. A primeira reação é uma mistura de medo e raiva, mas a segunda é mais perigosa. A clareza, finalmente,
vejo o mapa da traição em minha frente. E a partir desse momento, tudo muda. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa história e entender como a vingança se desenrola, considere virar membro do canal. Aqui, cada segredo é revelado de forma intensa e pessoal. O silêncio da casa agora é sufocante, carregado de pensamentos que se repetem como um eco cruel. Cada detalhe da rotina diária que antes parecia trivial, agora se revela carregado de significados ocultos. A forma como eles olhavam quando eu entrava na sala, os pequenos sorrisos trocados em meu descuido, as pausas estranhas no meio das conversas, tudo começa a se encaixar em um padrão perturbador. Sento-me à mesa da cozinha, as mãos apertando a borda fria de madeira, e tento reconstruir cada momento do último mês. A memória me trai em pequenos fragmentos, mas mesmo assim sinto a clareza surgindo aos poucos. Houve cumplicidade, e não um acaso isolado. Cada gesto deles parecia inocente, mas escondia intenções cuidadosamente calculadas. O que eu achava ser amor, cuidado e atenção, agora se transforma em uma máscara perfeitamente colocada para enganar. Minha mente oscila entre raiva e incredulidade. Tento racionalizar. Talvez seja exagero, talvez eu esteja interpretando errado. Mas um segundo olhar para os vídeos e mensagens confirma a realidade. Eles me traíram, não por impulso, mas com frieza, planejando cada detalhe. E eu, que sempre confiei, me tornei uma presa fácil. Enquanto reflito, percebo algo ainda mais angustiante: a extensão da manipulação. Não se trata apenas de um ato isolado. Eles conseguiram infiltrar minha própria rotina, meus hábitos, minhas fraquezas. Cada palavra que troquei, cada conselho dado, cada preocupação expressa, usada contra mim. Sinto um aperto no peito. A sensação de sufocamento, que nasce do reconhecimento da vulnerabilidade absoluta. É nesse momento que percebo a necessidade de observar, antes de agir. Não posso reagir impulsivamente. A vingança exige paciência e precisão. Observar o comportamento deles. Cada nuance, cada gesto pequeno, se torna uma obrigação. Há algo perturbador na forma como planejam. Mas isso também revela uma oportunidade. Humanos sempre deixam rastros. Pequenos sinais, esquecimentos, contradições, são brechas que, quando exploradas, podem virar o jogo completamente. Olho para o relógio e percebo que horas se passaram sem que eu tivesse consciência. A mente está exausta, mas um fio de clareza começa a se formar. A raiva ainda queima, mas agora misturada a uma determinação silenciosa. Essa mistura de emoções é perigosa e poderosa. Medo, dor, raiva e a necessidade de justiça se entrelaçam, criando um estado mental onde cada decisão futura será calculada com precisão cirúrgica. Eles acreditam que conseguiram me quebrar, mas ainda não percebem que a percepção é minha arma mais afiada. Cada movimento deles, daqui em diante, será observado, registrado, analisado. Cada sorriso falso, cada gesto de manipulação será uma peça do quebra-cabeça que, quando montado, revelará não apenas a traição, mas também a oportunidade perfeita para responder. Enquanto caminho pela casa, sinto que a tensão aumenta. O ar parece mais denso, cada sombra mais profunda. É um lembrete constante de que nada está perdido, de que ainda posso transformar a situação a meu favor. E é exatamente isso que começa a se tornar claro. A vingança não precisa ser imediata. Ela precisa ser estratégica, precisa ser cruel, mas meticulosa, precisa ser inevitável. A cada passo, a cada respiração, percebo pequenas pistas que antes não tinham significado. Um objeto deslocado, uma conversa lembrada de forma fragmentada, um olhar que durou apenas um instante, mas carregava intenções. Tudo isso forma um mosaico de traição que agora me impulsiona para frente. A raiva dá lugar à clareza, e a clareza é perigosa, porque transforma emoção em ação planejada. E assim, nesse silêncio pesado e calculado, percebo que a história mudou. O que parecia ser um simples choque inicial se transforma em uma análise meticulosa daquilo que eles são, do que fizeram e, mais importante, do que ainda farão. E eu estarei pronto. Cada detalhe, cada movimento, cada sorriso
será registrado, porque o retorno será inevitável. E quando ele chegar, não haverá chance de defesa. Se você já está sentindo o peso dessa história, inscreva-se agora e acompanhe até o fim, porque o que eu vou revelar muda tudo o que você pensa sobre confiança e traição. O choque inicial começou a se transformar em algo mais profundo. A percepção de que meus filhos tinham planos ocultos me fez sentir uma mistura perigosa de raiva e fascínio. Como poderiam ser tão frios, tão meticulosos e ainda assim sorrir para mim, como se nada tivesse acontecido? Cada memória se tornou suspeita, cada gesto inocente uma possível armadilha. Sento-me à beira da cama, os dedos apertando o lençol como se fosse um escudo contra a realidade que desmoronou sobre mim. Reviso mentalmente cada interação recente, palavras que soavam naturais, conselhos que pareciam sinceros, abraços que carregavam afeto. Tudo agora está contaminado por uma sombra de duplicidade. A sensação de vulnerabilidade é quase física, como se o ar tivesse densidade, impedindo-me de respirar normalmente. Enquanto meu coração luta para não ceder à desconfiança total, observo que há padrões claros. Há uma estratégia por trás das ações deles, e é precisamente essa estratégia que revela a profundidade da frieza que eu jamais imaginaria. É angustiante perceber que aqueles que deveriam ser meus aliados mais próximos, aqueles em quem eu confiava de olhos fechados, tinham intenção deliberada de me manipular e enfraquecer. O silêncio da casa se torna um aliado sombrio. Cada passo que dou ressoa como se amplificasse meu próprio desconforto, lembrando-me de que estou sozinho contra uma inteligência que conhecia meus hábitos e vulnerabilidades melhor do que eu mesmo. É um jogo mental, e embora o choque tenha sido devastador, percebo que a clareza agora se torna minha maior arma. À medida que revisito cada detalhe, surgem pensamentos que antes eu teria descartado como paranoia. Pequenas incongruências, comportamentos que se repetem de forma estratégica, olhares trocados que duram apenas o suficiente para não serem notados. Tudo se encaixa em um padrão que agora posso mapear com precisão. A traição não é apenas emocional, é meticulosamente arquitetada para testar meus limites, medir minha reação e estabelecer controle sobre minha vida. Uma frieza calma começa a substituir a raiva inicial. Observar se torna um exercício de poder. Cada movimento deles será registrado em minha memória, cada palavra cuidadosamente analisada. É nesse processo que a primeira semente de vingança nasce. Não é uma resposta imediata, impulsiva. É a construção de uma estratégia, um plano silencioso, que se desenvolverá enquanto eles acreditam que ainda têm controle. As lembranças dolorosas se misturam a esse planejamento silencioso. Cada gesto que eu havia tomado por cuidado ou amor próprio, agora se torna uma ferramenta que posso usar. Tudo que parecia ser meu ponto fraco é na verdade matéria-prima para a reconstrução do equilíbrio perdido. E quanto mais percebo, mais a raiva se transforma em determinação fria. No meio dessa tempestade interna, sinto uma estranha satisfação. A consciência de que, embora tenham me traído, ainda tenho a capacidade de virar o jogo. Cada movimento deles, cada sorriso falso, cada tentativa de manipulação será refletido com precisão. E a primeira lição que aprendo é clara. O choque inicial destruiu a ilusão, mas também criou espaço para a vigilância, para a análise e, finalmente, para a oportunidade de retaliação. E assim, termina o primeiro ato. O choque inicial não é mais apenas uma emoção. É uma arma silenciosa, uma preparação psicológica para o que está por vir. Cada detalhe do passado recente foi registrado. Cada comportamento suspeito catalogado. A raiva agora é um motor contido. E a paciência se torna meu novo aliado. O verdadeiro teste está prestes a começar. Os dias seguintes são uma lente de aumento sobre cada detalhe da rotina deles. A casa que antes parecia segura, agora se transformou em um campo minado de sinais e intenções ocultas. Cada palavra trocada entre meus filhos, cada olhar sutil, cada gesto que eu antes ignorava, agora brilha com significado. A observação se torna obsessiva, quase compulsiva. Sento-me silencioso no sofá, apenas observando, ouvindo,
registrando. É impressionante como pequenos detalhes, quando analisados com atenção, contam uma história completamente diferente da que eu imaginava. O riso que eles compartilham no corredor não é apenas alegria, é cumplicidade, é código. É uma confirmação de que minhas suspeitas não são apenas paranoia. Enquanto tomo notas mentais, percebo padrões comportamentais. Um gesto repetido, uma pausa estratégica, um olhar que se cruza por um instante. Tudo indica que eles estão cientes de que estou começando a perceber. E isso, por si só, me dá uma sensação de vantagem silenciosa. Eles subestimaram a minha capacidade de observação, de análise, e isso será crucial mais adiante. Cada interação entre eles é uma lição. Aprendo a decifrar a linguagem não verbal, a entender a intenção por trás de cada sorriso, a calcular os intervalos entre palavras e ações. Essa vigilância constante é cansativa, mas essencial. O peso da traição ainda está presente, mas agora misturado à determinação. Cada detalhe que absorvo é um passo rumo à compreensão completa de suas estratégias. Percebo que não se trata apenas de pequenos atos isolados. Há uma estrutura, uma lógica perversa, na maneira como manipulam a percepção dos outros. Planejam, testam, adaptam. E eu sou o alvo final, o elemento central do seu experimento cruel. Cada palavra minha observada, cada reação analisada, cada elo explorado. É aterrorizante, mas também fascinante em sua complexidade. Enquanto continuo a observação, começo a notar fissuras sutis. Pequenos momentos de hesitação, incongruências que escapam do controle consciente deles. Esses sinais são frágeis, mas suficientes para quem sabe onde olhar. É como se a própria traição carregasse dentro de si a semente de sua própria derrota. E essa semente eu começo a identificar paica par paica. A tensão se acumula como uma corda prestes a romper. Cada gesto deles agora é interpretado. Cada sorriso é questionado. Aprendo a esperar, a ser paciente, a transformar a observação em uma arma silenciosa. A mente deles pode ser rápida e calculista, mas a minha paciência é profunda e metódica. E, enquanto observo, percebo que a vantagem mental agora está começando a pender levemente a meu favor. No meio dessa rotina de vigilância, noto um efeito inesperado. O próprio ambiente reage às minhas mudanças de percepção. Movimentos que antes passavam despercebidos agora ganham destaque. E o comportamento deles se ajusta inconscientemente. Estou moldando, sem tocar, a maneira como me veem, e cada ajuste que faço, cada silêncio que mantenho, fortalece minha posição de observador e estrategista. A noite cai, e com ela, um senso de antecipação crescente. Cada detalhe do dia foi registrado, catalogado e analisado. A traição agora não é apenas uma lembrança dolorosa. É um mapa, um guia, para compreender a mente de quem me enganou. E pela primeira vez desde o choque inicial, sinto que estou começando a ter controle. O dia começa com a mesma rotina que antes parecia normal, mas que agora se tornou um palco de observação meticulosa. Cada movimento dos meus filhos, cada troca de olhar, cada respiração contida, tudo está registrado na minha mente, catalogado com uma precisão quase obsessiva. Sinto-me como um arqueólogo de intenções ocultas, desenterrando camadas de manipulação que até ontem eu sequer suspeitava que existissem. À medida que eles caminham pelo corredor, percebo o modo como sincronizam os passos, como se cada gesto fosse ensaiado. Uma coreografia silenciosa, projetada para testar minha atenção, para medir minha vulnerabilidade. Cada risada compartilhada carrega nuances que eu nunca notaria antes. Um leve inclinar de cabeça, um microsorriso lateral, a duração exata do contato visual. Tudo é informação. E toda informação é poder. Enquanto observo, percebo que eles estão começando a ajustar o comportamento inconscientemente, moldando as minhas expectativas, testando limites. A sensação de estar sendo manipulado é sufocante, mas paradoxalmente revigorante. Começo a perceber que a paciência será minha aliada mais perigosa, minha arma silenciosa na aurra pressa. Cada detalhe coletado hoje é uma peça que será usada
no momento certo. Sentado à mesa da cozinha, tomo notas mentais sobre cada conversa. Cada frase que parece casual agora é analisada com microscópica atenção. O tom, a escolha de palavras, a velocidade da fala, até a posição das mãos, tudo se torna relevante. Descubro padrões, pequenas rotas de fuga que eles deixam inconscientemente, detalhes que indicam dúvidas, hesitações e, mais importante, fissuras que podem ser exploradas. Cada imperfeição revela a humanidade por trás da frieza aparente. Os dias passam e a rotina de observação se intensifica. O que parecia ser mera curiosidade torna-se quase compulsão. Sinto-me absorvido por um estado de alerta constante. Cada canto da casa, cada objeto deslocado, cada gesto sutil é examinado. As sombras nas paredes não mais assustam, elas se tornam aliadas na análise, moldando percepções, fornecendo pistas, e mesmo quando não vejo, o silêncio carrega informações que apenas a mente treinada para a observação consegue decifrar. Enquanto isso, percebo também a complexidade emocional dos meus filhos. Não são meros antagonistas sem profundidade. São seres humanos multifacetados, capazes de frieza calculista e de momentos de vulnerabilidade que escapam do controle. Esses instantes de fraqueza, embora sutis, são valiosos. São aberturas que indicam pontos onde minha estratégia pode se infiltrar, pontos onde posso virar o jogo sem ser detectado. A tensão se intensifica à medida que pequenas interações se repetem, como um padrão que se revela apenas com tempo e atenção. Uma conversa interrompida, um olhar que dura milésimos de segundo, um gesto de desconforto rapidamente disfarçado. Cada fragmento se transforma em evidência. A mente deles é um labirinto, e eu estou mapeando cada corredor, cada curva, cada saída oculta. A paciência se transforma em vigilância, e a vigilância em vantagem silenciosa. Sinto também o peso da traição sobre minha própria percepção. Tudo o que antes era natural, agora é suspeito. A confiança que eu nutria foi substituída por análise meticulosa, e cada ação deles é filtrada por essa lente nova, mais fria, mais calculista. Mas essa transformação, embora dolorosa, é essencial. Para cada ato de traição, há um aprendizado, e para cada aprendizado, uma oportunidade futura. O cansaço físico não diminui a intensidade da mente. As noites se tornam longas, preenchidas por observações detalhadas, reconstruções mentais de eventos, análises de gestos e falas, antecipações de movimentos futuros. Cada momento desperto, cada instante de silêncio é utilizado para coletar informações, construir hipóteses e refinar estratégias. A paciência e o planejamento se tornam armas mais afiadas do que qualquer reação impulsiva poderia ser. A rotina de observação continua implacável, revelando cada nuance, cada microexpressão, cada detalhe que antes passaria despercebido. Meu olhar se torna clínico, quase cirúrgico. Cada fragmento de comportamento, cada respiração, cada hesitação é registrado na mente com uma precisão quase cruel. É nesse processo que percebo que a traição não é apenas emocional. Ela é um manual de vulnerabilidades que posso estudar, compreender e, eventualmente, usar contra aqueles que me enganaram. Enquanto o dia se aproxima do fim, uma sensação de controle começa a se formar. Não é a vitória final, mas a consciência de que o observador agora detém poder silencioso sobre os observados. Cada gesto deles, cada palavra, cada tentativa de manipulação será registrada e utilizada no momento certo. A raiva ainda existe, mas é filtrada, transformada em planejamento estratégico, em clareza fria, em vigilância implacável. O processo é exaustivo, mas a recompensa potencial é clara. Compreender totalmente a mente de quem me traiu. E compreender é poder. E esse poder será a base para tudo o que está por vir. A intensidade da vigilância começa a cobrar preço. Não é apenas a mente que cansa menos. É a sensação contínua de estar dentro de um intrincado mecanismo mental, onde cada engrenagem humana pode falhar. Ainda assim, não recuo. Pelo contrário,
Sinto que a observação profunda me transformou. Tornei-me alguém que lê silêncios, que interpreta pausas, que encontra verdades nas entrelinhas. Em cada gesto aparentemente banal, há um universo de significado. Percebo que a traição deles tem camadas. Há a superfície óbvia, que busca humilhar. Há a camada intermediária, destinada a manipular reações e exposição pública. E há a base estratégica, a parte que se constrói silenciosamente para corroer minha autoridade e me isolar. Identificar essas camadas exige tempo e um olhar clínico. E é isso que faço: desconstruo cada resto, cada escolha de palavra, cada silêncio premeditado. Algumas noites observo-os dormindo e me assalta uma corrente estranha. Não a do rancor cru, mas a de uma curiosidade sombria. Como pessoas tão próximas, tão inseridas na minha rotina, puderam arquitetar algo tão letal para nossa relação? Há momentos em que quase consigo reconstituir o momento em que a aliança foi traçada, enxergar o primeiro lampejo de descontentamento que, cultivado em silêncio, floresceu em traição aberta. Os padrões que antes emergiam como ruídos, agora se confirmam como arquitetura emocional. Eles testarão limites, procurarão falhas e calibrarão a atuação conforme reações. Cada vez que eu me mantenho calmo, percebo que eles celebram, como se medir minha frieza fosse mais gratificante que o ato em si. E é por isso que a calma é uma arma poderosa. Quando reprimo o ímpeto de explodir, desaponto-os, e quando faço silêncio, escondo o mapa que eles pretendem decifrar. Ao mesmo tempo, a observação revela fragilidades que me surpreendem. Dúvidas internas, culpa mal escondida, contradições verbais que escapam por segundos e traem uma consciência agitada. Esses lampejos de humanidade são a chave. A vingança perfeita não é aplicada sobre monstros, é construída sobre a humanidade que persiste dentro deles. Explorar essa contradição exige sutileza, provocar para medir, provocar para suscitar reações que me confirmem hipóteses, e então recuar para analisar o resultado. Há também uma dimensão externa que antes não percebia: a rede social de contatos que intercambiam informações, pequenas alianças com terceiros, sorrisos cúmplices trocados com vizinhos e conhecidos. Percebo que a traição não ficou confinada ao lar. Ela se estendeu, foi amplificada por colaboradores que, por medo, inveja ou conveniência, participaram do enredo. Mapear essa rede é tão importante quanto observar os traidores em si. Porque uma vingança eficaz precisa isolar o núcleo e desmontar a infraestrutura que o sustenta. Continuo, então, aprofundando minhas investigações de forma quase obsessiva. Crio cenários controlados. Deixo bilhetes com erros sutis, para ver quem corrige. Permito que uma informação falsa circule para identificar possíveis vazamentos. Finjo distração ao comentar uma memória antiga para medir a reação. Essas táticas, aparentemente pequenas e cruéis, são projetadas para revelar a trajetória emocional deles, apontar cúmplices e expor contradições que me favorecerão mais adiante. Não há improviso vazio. Cada movimento é pensado para confirmar ou refutar hipóteses. Registro também padrões de linguagem digital. A forma como digitam mensagens, emojis usados com frequência em situações de tensão, horário preferido para conversas secretas. Aprendo que não apenas palavras servem de pistas, mas o ritmo de comunicação, as pausas entre mensagens e até o tempo de visualização de uma postagem. Essas minúcias tecnológicas me dão vantagem, porque revelam estruturas de hábito que são previsíveis e, por isso, manipuláveis. A dimensão temporal da traição é crucial. Ao mapear quando determinadas ações ocorreram, percebo a cadência do plano, períodos de silêncio estratégico, janelas de ação coordenada e fases de recuo para avaliar resultados. Isso se assemelha a uma operação militar, táticas de observação, contra-observação e ajuste. Minha mente, menos antes atordoada pela dor, gradualmente assume o papel de estrategista frio, subtraindo emoção crua por cálculo e precisão. E o curioso é que quanto mais eu observo, mais eles tentam controlar a narrativa externa. Fotografias selecionadas,
postagens que mostram um lar perfeito, conversas públicas bem ensaiadas. É uma encenação que, para quem analisa, soa como gritos abafados. Essas contradições entre imagem pública e comportamento privado tornam-se alvos primordiais da minha investigação. Expor essa dissonância será devastador sem precisar apelar para mentiras. Enquanto coleciono evidências, sou forçado a lidar com fantasmas do passado, lembranças que revisito com nova perspectiva e episódios antigos que talvez tenham sido sementes de ressentimento. Repasso conversas inteiras na cabeça, agora interpretadas por uma lente mais aguçada, e encontro motivos para arrependimento, por oportunidades não aproveitadas, por diálogos que poderiam ter sido melhores, por sinais ignorados. Essa autocrítica, embora dolorosa, é ferramenta estratégica. Entender onde falhei me permite antecipar justificativas e contornar narrativas que eles possam usar em minha defesa. A rede de relacionamentos que apoia a traição também precisa ser isolada. Identifico indivíduos que ofereceram ajuda prática em momentos cruciais, testemunhas que sabiam de detalhes e se calaram, e simpatizantes que, por pura conveniência, alimentaram a narrativa falsa. Alguns serão confrontados com evidências documentais, outros expostos na esfera social para que se isolem por vergonha ou medo. A ideia não é destruir vidas alheias sem critério, mas remover o suporte que sustenta a mentira. Existem dilemas morais complexos. Até que ponto devo envolver a esfera pública? Expor tudo pode reparar minha honra, mas também ferir inocentes colaterais. Esse debate interno define limites e objetivos, mais do que vingança. Procuro justiça menos, e justiça, em meu entendimento, exige precisão, não espetáculo. Por isso, enquanto planejo a execução, penso em como balancear exposição e discrição, em como mostrar verdade sem criar ruído que permita relativizações ou desculpas convenientes para os traidores. Nessas reflexões, desenvolvo métodos de proteção pessoal. Aprendo a desativar rastreamentos, a fazer backups seguros de documentos, a proteger minhas trocas privadas. A traição teve um aspecto tecnológico, invasões sutis de privacidade, acessos indevidos a contas e manipulação de mensagens. Contra isso, armamento digital se torna essencial. Cryocenes seguras, sincronizo registros em servidores privados e recorro a métodos analógicos para guardar provas que não possam ser facilmente apagadas. A lenta construção de uma posição de poder passa por transformar cada frustração em ação prática. Troco explosões por paciência e reação por planejamento. Lanço pequenas iscas para confirmar teoria, e quando a confirmação vem, documento. A cada confirmação, o plano se refina. A cada falha, aprendo e adapto. Essa iteração contínua transforma a angústia original em um processo de engenharia social que exige habilidade, disciplina e frieza. Ao final dessas semanas, percebo uma mudança profunda em mim. Não virei um monstro, tornei-me alguém que escolhe palavras com precisão e silêncios com intenção. Minhas ações são medidas, meus passos calculados. Enda Haemor, ou o que resta dele, mas agora filtrado por pragmatismo. A traição ensinou a lição mais amarga. Confiança cega é vulnerabilidade. Vigilância e preparo são proteção. Com o mapa construído e as peças no lugar, o próximo passo é planejar a execução. Não a execução impensada que a raiva quer, mas a execução fria, metódica, que expõe a verdades sem me comprometer. Eles verão, em breve, que o alvo que escolheram não era frágil e que o silêncio que tentaram impor sobre mim será quebrado com precisão cirúrgica. O ato 3 se aproxima, a hora de virar o tabuleiro. Se você acredita que a vingança é apenas reação, espere até acompanhar o que está prestes a acontecer. Inscreva-se agora e siga cada detalhe, porque o que você verá vai desafiar sua percepção de lealdade e justiça. A primeira fase da execução exige paciência absoluta. Cada passo deve ser planejado, cada movimento calculado, cada reação antecipada. Não é simplesmente agir com raiva,
menos isso seria suicídio emocional estratégico. Preciso transformar o ódio em uma força silenciosa. Precisa, capaz de cortar a base da confiança que eles ainda acreditam possuir sobre mim. E essa transformação começa no controle absoluto do ambiente e da informação. O dia começa com movimentos sutis, aparentemente banais, mas carregados de intenção. Altero detalhes na rotina. Pequenas mudanças que parecem triviais, objetos deslocados, mensagens ambíguas deixadas estrategicamente, horários ajustados. Cada ato é um teste, uma forma de avaliar como meus filhos reagem, se mantêm a máscara ou deixam escapar sinais que eu posso usar. Eles ainda não percebem que, enquanto julgam me manipular, estou orquestrando a primeira camada da minha própria manipulação. A observação continua sendo meu maior aliado. Cada passo deles, cada olhar, cada hesitação é registrado na memória. A leitura do comportamento humano que adquiri na fase anterior, agora se torna minha arma mais poderosa. Observar não é suficiente. É necessário interpretar, projetar e antecipar. E é exatamente isso que faço. Decifro a linguagem corporal, o tom de voz, os olhares trocados, as pausas estratégicas e até os gestos inconscientes que revelam intenções não declaradas. Enquanto isso, começo a reconstruir a narrativa que irá expor a traição. Cada prova, cada registro, cada evidência é organizada em camadas, de forma que, quando a hora chegar, o impacto seja máximo. Não se trata de humilhar publicamente. Trata-se de restaurar a ordem e equilibrar a balança, usando a mesma meticulosidade que eles aplicaram contra mim. O objetivo é claro. Cada ação deles terá consequência, cada mentira será revelada e cada sorriso falso será desmascarado. O planejamento exige criar cenários controlados. Deixo informações falsas circularem para provocar pequenas reações. Testo o comportamento deles com estímulos sutis. Observo como eles interagem com terceiros. Cada detalhe é essencial para antecipar movimentos e confirmar hipóteses. E enquanto faço isso, percebo algo curioso. A ansiedade deles cresce. Pequenos erros começam a aparecer. Incongruências que antes estavam ocultas. A tensão que eu sinto, transformada em paciência estratégica, é agora refletida na maneira como eles se movimentam, como se o próprio medo começasse a se infiltrar. A vantagem psicológica se intensifica à medida que o tempo passa. A paciência não é passiva. É uma presença silenciosa, um fator invisível, que os pressiona sem que percebam. E cada erro deles é uma oportunidade. Cada vacilo é uma brecha que, quando explorada, me aproxima da execução final. A vingança começa a tomar forma não como explosão emocional, mas como enrenária emocional, refinada, construída sobre observação, análise e previsão de comportamentos. Meus filhos ainda acreditam que me enganam, mas cada ação deles os trai mais. Cada gesto pequeno, cada palavra calculada, cada sorriso estratégico revela fissuras em seu próprio controle. Estou pronto para transformar essas fissuras em catalisadores de exposição. É um processo quase científico. Introduzir estímulos, medir respostas, registrar variações, analisar padrões, e cada etapa é registrada mentalmente para que, quando a execução final vier, não haja margem para erro. Ao mesmo tempo, mantenho minha própria máscara de normalidade. Na presença deles, sorrisos, gestos de cuidado, palavras tranquilizadoras, tudo calculado para não levantar suspeitas. É uma dança complexa entre presença e invisibilidade. Mostrar que nada mudou, enquanto por dentro a mente está totalmente voltada para a retaliação. Essa dualidade fortalece a estratégia. A confiança que eles ainda depositam é combustível para o plano que se aproxima. Começo também a manipular o ambiente de forma mais explícita, ainda que sutil. Movimentos de objetos que aparentam descuido. Pequenos lembretes de atividades que eles acreditam ser insignificantes. Mensagens parcialmente visíveis. Notas deixadas em locais estratégicos. Tudo isso é projetado para provocar reações controladas, expor inseguranças e revelar intenções escondidas. A sensação de poder cresce. O silêncio deles em resposta aos estímulos se torna informação.
Cada hesitação é uma confirmação de que estou no caminho certo. Enquanto organizo tudo, reflito sobre a dimensão emocional do que estou fazendo. Não se trata apenas de vingança, é justiça calculada. Reposição de equilíbrio. A frieza da execução não elimina a intensidade da dor que a traição causou, mas transforma essa dor em estratégia, em ação deliberada e focada. Cada passo é marcado. Cada detalhe é uma peça que se encaixa em um plano maior, mais abrangente e inevitável. E a preparação não termina nos limites da casa. Texto: pequenas manipulações em redes sociais. Envio mensagens que aparentam inocência, mas provocam dúvidas. Observo como eles interagem com outros membros da família, vizinhos, amigos. A rede de relações deles se torna um campo de teste. Cada contato avaliado, cada reação observada, é um jogo de xadrez psicológico, onde cada peça é analisada e cada movimento antecipado. A tensão aumenta à medida que o dia passa. Cada pequeno sucesso na previsão de suas reações aumenta a confiança interna, reforçando a sensação de que estou pronto para avançar para fases mais críticas do plano. A vingança, até agora arquitetada em silêncio e observação, começa a ganhar corpo, estrutura e força. E a consciência disso cria uma tensão quase palpável que antecede o primeiro movimento decisivo. Finalmente, ao encerrar o dia, percebo a transformação completa. O choque inicial, a observação detalhada, a paciência estratégica, menos tudo convergiu para criar um estado de controle absoluto. Cada detalhe, cada erro, cada reação inesperada é anotada na mente, catalogada para ser usada no momento certo. A execução da vingança não é apenas iminente, ela é inevitável, precisa e cirúrgica. E quando o primeiro movimento acontecer, não haverá como escapar da lógica implacável do plano que foi construído silenciosamente, passo a passo, com precisão fria. O ritmo da execução agora se intensifica. Cada movimento, cada gesto e cada reação passa a ter consequências imediatas, e o foco se amplia para incluir não apenas os traidores diretos, mas também todos os elementos que sustentam a farsa. Tudo é calculado. Nada é deixado ao acaso. A paciência estratégica ainda é a arma principal, mas agora combinada com ações concretas que produzem efeito mensurável. Começo por revisitar registros anteriores. Conversas antigas, mensagens, notas mentais, imagens e pequenos indícios que antes pareciam inconsequentes tornam-se peças de um grande tabuleiro. Organizo essas informações em sequências lógicas, identifico padrões e conecto eventos que isoladamente poderiam ser contestados. Agora, cada detalhe documentado forma uma cadeia de prova sólida, impossível de negar, e cada prova será usada no momento exato para maximizar impacto e evitar qualquer ambiguidade. Enquanto trabalho nesse processo, observo a evolução psicológica dos traidores. A ansiedade que eu havia provocado anteriormente começa a se consolidar em comportamentos mais evidentes. Olhares evitados, respostas hesitantes, discursos incoerentes. A tensão se manifesta não apenas na comunicação direta, mas também na postura, nos gestos inconscientes, no ritmo respiratório. Cada reação é registrada e analisada, fornecendo informações valiosas para os próximos passos do plano. A manipulação do ambiente se torna mais sofisticada. Mensagens cuidadosamente construídas circulam sem que percebam minha intervenção direta. Objetos deslocados, notas deixadas com ambiguidades deliberadas, conversas parcialmente ouvidas por terceiros. Tudo isso serve para amplificar a incerteza e provocar fissuras no controle emocional deles. Eles começam a perceber que algo está fora do lugar, mas ainda não conseguem identificar a origem da perturbação. Os contatos externos também são estratégicos. Pessoas que poderiam intervir em favor deles agora são levadas a questionar detalhes anteriormente aceitos como verdadeiros. Pequenas informações plantadas, apresentadas com naturalidade, desencadeiam dúvidas, isolamento social
e questionamento interno. A rede de apoio que antes fortalecia a mentira se torna vulnerável. Cada nó desconectado do sistema contribui para reduzir a resistência à execução final. Enquanto observo esses efeitos, faço ajustes contínuos. O plano não é rígido, ele se adapta à reação deles. Quando uma tática produz resultado inferior ao esperado, avalio, ajusto e implemento alternativas. Cada ação é medida e ponderada, porque um erro nesta fase poderia invalidar semanas de preparação. A execução exige não apenas inteligência estratégica, mas também disciplina emocional para não ceder à raiva ou à impaciência. Há também momentos de exploração psicológica direta. Introduzo pequenas situações de confronto indireto, perguntas aparentemente inocentes, comentários neutros que provocam respostas reveladoras, decisões manipuladas que obrigam os traidores a expor contradições. Cada interação é analisada, catalogada e usada para fortalecer a estratégia. A manipulação não é física, é emocional, mental e social. E seu impacto é multiplicado pela precisão do planejamento. A tensão interna que sinto é constante. Não é a excitação da vingança imediata, mas a consciência de que cada movimento está sendo acompanhado, de que cada detalhe pode alterar o resultado. A frustração inicial foi substituída por concentração extrema. O foco é absoluto. Nada pode escapar ao meu controle. O silêncio que mantenho é tão estratégico quanto qualquer ação externa. Ele cria expectativa, aumenta a pressão e permite que o plano avance sem resistência direta. A cada dia, a paciência se transforma em vantagem. Eles começam a subestimar meu controle, a confiar demais na percepção que julgavam estar em equilíbrio. Essa confiança mal colocada é combustível para os próximos movimentos. O distanciamento emocional, aliado à observação minuciosa, me dá visão completa do comportamento deles. Não há surpresas, apenas confirmações e ajustes finos. Enquanto avanço, noto uma mudança significativa. A traição, que antes parecia sólida e inquestionável, começa a desmoronar sob o peso da análise estratégica. Pequenos erros se acumulam, contradições se tornam mais evidentes, e a pressão social e emocional aumenta de forma quase orgânica. O plano se reforça sozinho, e a inevitabilidade do próximo passo torna-se palpável. Mesmo na intensidade dessa fase, não perco a perspectiva do objetivo final. Cada ação é projetada para restaurar ordem e equilíbrio, não apenas punir. A frieza da execução é medida, o impacto psicológico é calculado, e cada efeito desejado é alcançado sem desperdício. É a realização de um plano construído com precisão cirúrgica, observação, análise, manipulação e ação coordenada. O cenário está preparado. Cada passo dado até aqui cria as condições para movimentos decisivos que desestabilizarão completamente a farsa que eles acreditavam manter. A confiança que possuíam foi corroída, a rede de apoio enfraquecida, e as próprias ações começam a traí-los. A execução não é apenas iminente, ela é inevitável. Quando o próximo movimento acontecer, o resultado será a demonstração clara de que a paciência estratégica e a observação meticulosa são mais poderosas do que qualquer tentativa impulsiva de manipulação. E à medida que me preparo para a próxima etapa, sinto a combinação exata de emoção e frieza. A excitação do plano atingindo maturidade e a disciplina para conduzi-lo com controle absoluto. A vingança não é mais teoria, é prática, é realidade em construção. Cada detalhe observado, cada reação registrada, cada ajuste realizado nos últimos dias, torna a execução não apenas possível, mas irresistivelmente precisa. A execução alcança agora sua fase terminal. Não a explosão teatral que o imaginário pede, mas o fechamento de um círculo meticuloso, que começou no choque e na observação. Nos dias que se seguiram, cada peça do plano foi afinada. Provas organizadas, testemunhas posicionadas, a rede social desfeita em nós, desconectados. Chegou o momento de operar com precisão.
de transformar anos de intimidade em documentação que revele o caráter e a intenção. A calma que cultivo não é a ausência de emoção, é a expressão madura de quem aprendeu a transformar dor em método. Ao amanhecer, começo estabelecendo rotinas que consolidem a narrativa de normalidade, porque a normalidade é a cortina que me permite manipular sem alerta. Sorrio, tomo café, converso com naturalidade sobre assuntos banais, tudo para que pareça que nada mudou. Internamente, porém, tudo está em execução. Monitoro reações, gravo inconsistências, salvo arquivos com metadados intactos. A normalidade funciona como disfarce, e enquanto ela permanece, os traidores depositam sem perceber novas evidências nas próprias mãos. Uma das etapas decisivas envolve encontros planejados com pessoas que eram pilares do sistema de apoio deles. Escolho com cuidado quem convocar, alguém respeitado, que não tenha motivos para favorecer versões distorcidas. A conversa é conduzida com sutileza. Apresento provas em camadas inicialmente ambíguas, depois progressivamente mais contundentes. É um processo de convencimento, em que a credibilidade do interlocutor conta tanto quanto os arquivos em si. Quando a testemunha confirma, o efeito é multiplicador. Dúvidas transformam. Sei em questionamentos. E questionamentos fazem o suporte social desabar. O aspecto emocional dessas reuniões é delicado. Eu não busco debates inflamados. Procuro constatações serenas. A estratégia é sempre a mesma. Deixar que a lógica das evidências fale por si. Pergunto. Deixo o silêncio. Permito que a pessoa faça as conexões. E quando a confirmação vem, noto uma mudança nas expressões antes protéteras, agora desconfiadas. Essa mudança é o sinal de que a estrutura que mantinha a farsa começa a ruir. A validação externa é um choque sutil que reverbera em círculos, e cada reverberação altera relações e posicionamentos. Enquanto isso, mantenho um canal de comunicação indireto com outros atores, antigos amigos, vizinhos e colegas, que por medo ou interesse, haviam se mantido neutros. Informo-os discretamente. Compartilho pequenas verdades que eles podem verificar por conta própria. E observo como a reação se espalha. A dinâmica social muda. Grupos se retraem. Convites se tornam ausentes. E o ambiente que favorecia a farsa se transforma em terreno árido. Esse isolamento social é funcional. Sem plateia, a mentira perde força e velocidade. Também utilizo recursos legais e formais, que não pareçam ataques diretos. Documentos plicos, registros e comprovantes, todos organizados para mostrar padrões de comportamento e escolhas anteriores que, colocadas em sequência, formam um quadro coerente de responsabilidade. Não quero ferir por ferir. Quero que a história seja compreendida pelos fatos. E os fatos, quando apresentados de forma ordenada e com fontes confiáveis, têm força implacável, exigem explicações e destroem versões apressadas. Há momentos em que lido com resistência, sorrisos forçados, negações automáticas, apelos emocionais, mas cada reação é documentada. Quando negam, respondo com provas. Quando manipulam, deixo que a manipulação se revele. Evito confrontos em público que possam dar margem a espetáculos dramáticos. Prefiro o corte silencioso, a retirada do suporte, a exposição metódica. A dignidade de cada parte importa, inclusive a minha. Por isso, atuo como quem restabelece ordem, não como um verdugo sedento. Num passo crítico, exponho uma sequência de evidências que liga atos a intenções. Montar essa linha do tempo não é apenas técnica, é também arte narrativa. Cada arquivo tem seu lugar. Uma mensagem, um horário, uma testemunha, um comportamento registrado. Juntos, esses elementos contam uma história convincente. A apresentação é calma, organizada, e cada silêncio do público funciona como confirmação. Quando a narrativa chega ao seu ponto inevitável, as reações são diversas: lágrimas, negas, confusão. E todas elas confirmam a coerência do quadro. Em alguns casos, a resposta emocional é o remorso.
Pessoas que participaram pela conveniência ou pelo medo se arrependem e buscam reparar. Nesses momentos decido caso a coço. Alguns merecem uma chance de reparar o dano. Outros já cruzaram linhas que exigem distanciamento permanente. Essa seleção não é arbitrária. É feita com critérios que visam preservar o mínimo de integridade possível, enquanto removo aquilo que alimentava a farsa. A justiça, para mim, tem uma dimensão restauradora menos quando possível, e outra punitiva quando necessária. O resultado prático dessas ações é a perda de proteção social dos traidores. Pessoas que antes sustentavam narrativas falsas, agora distanciam-se, e isso gera um efeito cascata. Alguns tentam reagrupar, convocando aliados, fazendo acusações contrárias. Outros simplesmente somem. A fragmentação do apoio é visível em encontros cancelados, convites não feitos e mensagens sem resposta. É uma erosão discreta, mas eficaz. A traição começa a refletir-se em isolamento, e o isolamento corrói a capacidade de sustentar mentiras. Há também a dimensão financeira e prática. Contratos, favorizações e privilégios que foram usados como moeda de manipulação passam por revisão. Quando necessário, aciono passos formais para anular benefícios indevidos ou reestabelecer condições justas. Não faço desse mecanismo um espetáculo. É uma correção técnica que visa restaurar o equilíbrio institucional e pessoal. A sensação de reequilíbrio é palpável e, para além da vingança pessoal, traz consequências reais e estruturais. Ao observar os traidores enfrentando as consequências, não sinto alegria sádica. Sinto uma mistura complexa de alívio, tristeza e resolução. A dor da traição não desaparece por completo, mas a sensação de que a verdade emergiu é consoladora. Percebo que o que importa, no fim, é a restauração da coerência entre fato e narrativas sociais. O mundo volta a ter harmonia quando as mentiras perdem a capacidade de moldar decisões e afetar vidas. No entanto, a conclusão desse ciclo exige também uma reconstrução pessoal. Limpar os escombros emocionais passa por cuidar de si, retomar relacionamentos verdadeiros, procurar ajuda profissional quando necessário e estabelecer limites claros para reconstruir a confiança gradualmente. A vingança foi um instrumento, a cura é um processo. Não confunda. Justiça e cura não são a mesma coisa, mas caminham lado a lado quando a exposição da verdade permite que se restabeleçam as bases de convivência autêntica. Num gesto final, decido documentar a história de forma controlada, um registro escrito e uma compilação de provas que não serão usadas para humilhar, mas para estabelecer um arquivo de responsabilidade. Entrego cópias às pessoas certas, guardo outras em locais seguros e preparo uma sequência de comunicação que, sem necessário, será divulgada. Essa documentação é a garantia de que o ciclo de mentiras não se reconstituirá facilmente. É um mecanismo que transforma a vingança em precedência, menos em uma lição concreta sobre limites e consequências. Ao fechar este ato da vida, percebo que a vingança perfeita não existe, porque há sempre efeitos colaterais e sequelas emocionais. Mas a vingança justa, menos aquela que corrige, restabelece e protege, pode ser construída. Eu consigo dormir melhor, sabendo que tudo foi feito com critério, que a verdade foi colocada diante de quem importava, e que, agora, a estrutura que sustentava a traição está fragilizada. A última peça do tabuleiro foi movida, e o curso da história mudou. E assim, termina a execução. O tabuleiro está pronto para um movimento final menos a catarse, que trará consequências, reflexões, e espero, uma reconstrução que permita seguir em frente com integridade restaurada. A fase seguinte será a prova definitiva de que a paciência, observação e precisão foram mais eficazes do que qualquer explosão precipitada poderia ter sido. Antes de avançar, inscreva-se e ative as notificações, porque o que você verá agora vai revelar consequências que ninguém poderia prever e emoções que chegam ao limite da razão. O cenário mudou completamente. Aqueles que me traíram agora
enfrentam o peso de suas próprias escolhas. E o ambiente que antes lhes fornecia segurança tornou-se hostil, silencioso e implacável. O isolamento social, a perda de credibilidade e a pressão psicológica acumulada ao longo das semanas começam a se manifestar de forma visceral. Cada gesto deles, cada palavra, cada pausa, revela a fissura que a execução da vingança provocou. A catarse não é apenas emocional. O astrotroll é a manifestação concreta do que a paciência estratégica construiu. Ao encontrar cada um, percebo que o choque inicial deu lugar à confusão e à vulnerabilidade. Olhares que antes eram desafiadores, agora se desviam. Sorrisos falsos cedem espaço à tensão. Em alguns casos, palavras hesitam antes de sair. Em outros, a incredulidade impede respostas coerentes. Há um silêncio quase absoluto, carregado de culpa e medo. Cada interação é observada, analisada e registrada mentalmente, porque a verdadeira catarse acontece tanto nos atos quanto nas reações involuntárias. A primeira reunião decisiva é em um ambiente neutro, cuidadosamente escolhido para minimizar interferências externas. As provas são apresentadas de forma sequencial. Documentos, registros digitais, mensagens e comportamentos prévios. Cada elemento é colocado no lugar certo para criar uma narrativa coerente, irrefutável e chocante. Não há gritos. Não há acusações diretas, menos apenas a revelação gradual da verdade, que por si só destrói máscaras e expõe intenções ocultas. A tensão é palpável. À medida que cada evidência é analisada, noto microexpressões que traem emoções profundas. Culpa, medo, arrependimento e até surpresa. Aqueles que acreditavam estar no controle agora percebem que foram manipulados pelo conhecimento e paciência de quem eles tentaram enganar. E enquanto o efeito psicológico se manifesta, percebo a importância da neutralidade emocional. A frieza controlada amplifica o impacto da verdade. Durante essas interações, também observo o impacto nas relações secundárias. Amigos, colegas e familiares que antes se mantinham neutros ou cúmplices, começam a reagir. Algumas alianças se desfazem, outras se tornam incertas. Cada movimento social é registrado e interpretado, reforçando o efeito dominó que a execução da vingança começou a gerar. A percepção de isolamento cresce, e junto dela, a vulnerabilidade emocional dos traidores. Enquanto conduzo essas reuniões, a narrativa se desenrola com precisão quase cirúrgica. Cada frase, cada pausa e cada gesto são calculados para reforçar a coerência dos fatos. É a aplicação de semanas de observação e planejamento, em um momento crítico. A frieza da apresentação é essencial. Provoca reflexão interna, induz arrependimento e, ao mesmo tempo, evita que as emoções distorçam a percepção da realidade. Algumas reações são imediatas e intensas. Há lágrimas silenciosas, ombros tensos, respirações profundas e olhares que buscam apoio externo que não existe mais. Outras são mais sutis. Hesitações, respostas retardadas, discursos truncados. Todas confirmam a eficácia do plano. O efeito cumulativo não é apenas emocional, é psicológico e social. O isolamento se intensifica e a rede de segurança deles se desfaz gradualmente, sem que eu precise recorrer a confrontos diretos ou exposições dramáticas. Em paralelo, reforço a narrativa com detalhes que se conectam a fatos já observados anteriormente. Pequenos elementos, antes negligenciados, agora ganham significado completo. Mensagens truncadas, comportamentos contraditórios, decisões aparentemente banais. Cada detalhe se encaixa como uma peça de um quebra-cabeça que revela a verdadeira dimensão da traição. A compreensão completa desses detalhes provoca a catarse, a percepção de que nada do que havia sido construído sobre engano permanece intacto. A manipulação social continua de forma discreta. Amigos e conhecidos, agora conscientes das inconsistências, começam a questionar atitudes, desconfiam de versões alternativas e se distanciam de comportamentos duvidosos.
A pressão externa intensifica o efeito interno da catarse. É um fenômeno que pode ser observado. A verdade revelada não apenas corrige equívocos, mas também estabelece uma nova ordem de responsabilidade e percepção social. A sensação de controle absoluto é reforçada pela observação constante. Cada microexpressão, cada hesitação e cada reação espontânea confirma que o plano atingiu seu objetivo. A exposição da traição de forma implacável, porém justificada e inequívoca. O efeito é devastador, mas necessário para restaurar equilíbrio e dignidade. A justiça se manifesta sem necessidade de gritos, acusações ou vingança impulsiva, menos apenas pela força da verdade apresentada de forma estruturada e incontestável. Ao longo dessas interações, percebo também a mudança em mim. A dor da traição cede lugar à satisfação calculada e ao senso de restauração. Não é alegria sádica, mas a compreensão de que cada passo foi necessário para restaurar a ordem e corrigir injustiças. A catarse não é apenas externa, nos traidores, mas também interna. A sensação de que, finalmente, a verdade se impôs. À medida que o primeiro bloco da catarse se encerra, a tensão atinge um ponto crítico. O que começou como choque e observação evoluiu para execução estratégica. E agora, a revelação definitiva expõe não apenas a traição, mas a fragilidade emocional e social daqueles que a perpetraram. A catarse ainda não terminou, mas a base está estabelecida. A verdade prevalece. O impacto psicológico é profundo e o caminho para o desfecho final está pronto para ser percorrido. O efeito da revelação inicial ainda pulsa no ar, como uma vibração constante e invisível, preenchendo cada espaço com tensão, medo e confusão. Não há mais como voltar atrás. Cada palavra dita, cada prova apresentada e cada reação observada construiu um cenário em que a verdade não pode ser ignorada. E o impacto psicológico sobre aqueles que me traíram se intensifica a cada minuto que passa. O ambiente, antes neutro, agora parece impregnado de um peso quase físico, uma densidade emocional que comprime o ar e obriga todos a reconhecer a realidade que tentaram esconder. A primeira consequência visível é o retraimento social. Pessoas que antes circulavam com naturalidade em torno deles, agora mantêm distância sutil. Convites não são mais feitos. Mensagens ficam sem resposta e interações que antes eram automáticas agora exigem esforço e hesitação. A rede de apoio que sustentava a farsa começa a se desfazer, fio por fio, e cada nó desconectado aumenta a vulnerabilidade emocional. A solidão imposta não é apenas física, é psicológica. E sua eficácia se manifesta na deterioração gradual da confiança que eles tinham em si mesmos. Enquanto observo, noto microexpressões que confirmam o efeito do plano. Sobrancelhas arqueadas em surpresa, respirações contidas, olhares desviados e pausas longas antes de responder. Cada hesitação indica um conflito interno, uma batalha silenciosa entre a necessidade de negar e a incapacidade de sustentar uma mentira diante da lógica implacável dos fatos. E é exatamente essa batalha que alimenta a catarse, a consciência da própria fraqueza, o confronto direto com a verdade que não pode ser alterada, e a percepção de que cada escolha anterior os levou a esse ponto. Em algumas ocasiões, a confusão se transforma em arrependimento. Palavras como "eu não pensei" ou "não queria que isso acontecesse" são sussurradas com a voz embargada, sem convicção suficiente para reverter o efeito da revelação. Essas expressões de remorso, embora frágeis, são importantes. Confirmam que a exposição não apenas atingiu o objetivo de revelar a verdade, mas também provocou reflexão interna, ainda que tardia. O peso da culpa começa a se manifestar de forma mais intensa, refletindo em movimentos corporais, pôsteras curvadas, olhos baixos e silêncio prolongado. A catarse se intensifica quando as interações se estendem a testemunhas externas. Amigos, familiares e colegas que antes eram neutros, agora começam a questionar
comportamentos, duvidar de justificativas e analisar detalhes que antes passavam despercebidos. A pressão social amplifica o efeito interno, criando uma sensação de vulnerabilidade que nenhuma defesa verbal pode reduzir. Cada confirmação externa aumenta a percepção de derrota e corrói a autoestima construída sobre a mentira. A farsa não resiste à luz da análise coletiva e à constatação de inconsistências que não podem ser ignoradas. Enquanto conduzo essas interações, reforço a narrativa com precisão quase obsessiva. Cada detalhe, cada evidência, cada comportamento previamente registrado é colocado em contexto, formando um quadro completo e coerente. É um processo meticuloso. Documentos, mensagens e registros físicos e digitais são apresentados de maneira estratégica, alternando entre sutileza e contundência, criando momentos de choque controlado. A revelação da verdade não é abrupta, é gradual, mas implacável. O efeito cumulativo produz fraturas emocionais profundas, e é exatamente isso que mantém a catarse em andamento. A manipulação do ambiente se torna cada vez mais refinada. Pequenos sinais, antes quase imperceptíveis, agora são ampliados para reforçar a percepção de que não há escapatória. Mensagens deixadas casualmente em dispositivos, observações aparentemente neutras compartilhadas com terceiros, mudanças sutis no comportamento social. Tudo é usado para induzir o reconhecimento da própria vulnerabilidade. Eles começam a perceber que cada movimento, cada decisão anterior e cada confiança depositada foi calculada, monitorada e interpretada. E a constatação de que não há controle é devastadora. À medida que a catarse se aprofunda, surgem momentos de confronto indireto que revelam facetas ocultas da personalidade dos traidores. Alguns tentam justificar ações, mas suas falhas de lógica são evidentes. Outros recorrem à negação e manipulação emocional, tentando desviar a atenção para erros alheios ou minimizando a gravidade das próprias escolhas. Cada tentativa de distorcer a realidade é cuidadosamente registrada, catalogada e utilizada como reforço da narrativa principal. O objetivo não é humilhar, mas deixar que a verdade se imponha com clareza absoluta. A pressão psicológica atinge um ponto em que pequenas decisões tornam-se crises existenciais. A rotina diária deles começa a ser marcada por hesitações, evitamentos e reflexões prolongadas. Um simples gesto, como escolher uma roupa ou responder uma mensagem, agora envolve cálculo interno, menos medo de cometer outro erro que possa expor ainda mais a fragilidade. A vida, antes relativamente despreocupada, se transforma em um campo de tensão constante, e cada escolha se torna parte de um teste silencioso de integridade e consciência. Enquanto isso, a percepção de controle absoluto em mim se fortalece. A frieza calculada que mantive durante semanas se converte em vantagem definitiva. Posso observar cada reação, medir cada impacto e ajustar movimentos futuros sem expor minha própria vulnerabilidade. Cada microexpressão, cada pausa, cada mudança de tom revela mais sobre eles do que qualquer confissão poderia. É um estado de vigilância total, onde o conhecimento da verdade me concede poder silencioso, implacável e quase inevitável. Em meio a tudo isso, algumas relações secundárias começam a se reestruturar. Pessoas que antes mantinham distância ou neutralidade se aproximam, agora alinhadas com a narrativa da verdade. Pequenas alianças se formam, garantindo que a exposição não seja isolada, mas validada socialmente. O isolamento dos traidores se intensifica à medida que círculos sociais se reorganizam em torno da consistência e da lógica das evidências apresentadas. Cada movimento reforça o efeito dominó que mantém a catarse ativa e crescente. A dimensão emocional se entrelaça com a prática. Decisões sobre limites, reparações e afastamentos são tomadas de forma deliberada. Não há espaço para impulsividade. Tudo é calculado, cada passo é avaliado e cada consequência prevista. A vingança agora não é mais apenas emocional. É estratégica, social e psicológica. A catarse funciona como mecanismo de correção de desequilíbrios
e cada efeito observado confirma a eficácia do plano. Em algumas situações, a reação emocional é quase física. Choro contido, mãos tremendo, voz trêmula, respiração irregular. Cada manifestação é observada como prova viva de que a verdade se impôs. A catarse não apenas revela, mas corrige, ajusta e alinha comportamentos e percepções. O impacto não é momentâneo. Ele reverbera, alterando a dinâmica social, a autoestima e a percepção de responsabilidade de cada indivíduo envolvido. Enquanto a catarse continua, percebo uma mudança interna em mim. A dor inicial da traição se transforma em sensação de justiça restaurada, mas também em consciência da responsabilidade que tenho sobre minhas próprias ações. Cada movimento, cada observação e cada decisão foram calculados, e a visão do efeito completo proporciona clareza emocional e controle estratégico. A justiça não é vingança impulsiva, é o resultado de paciência, análise e ação coordenada, e a catarse é a manifestação tangível dessa lógica. O processo se prolonga ao longo de dias, com cada interação, cada observação e cada reação contribuindo para o efeito acumulativo. Não há espetáculo na aura hysteria, apenas a manifestação gradual da verdade, que corrói a farsa de maneira inexorável. Aqueles que antes se sentiam poderosos, agora experimentam vulnerabilidade extrema. O equilíbrio psicológico se altera. A confiança se dissolve e a percepção da realidade se impõe com força. A catarse é também uma prova de resistência emocional. Os traidores são obrigados a enfrentar suas escolhas de forma direta e indireta. E cada reconhecimento da verdade é uma camada adicional de impacto. Pequenos gestos, comentários e reações acumulam-se, transformando a rotina em um cenário de constante reflexão e arrependimento. A consciência de que não há retorno nem distração possível amplifica o efeito. Finalmente, ao término deste bloco, é evidente que a execução da vingança não apenas revelou a traição, mas também estabeleceu a base para a restauração da ordem e do equilíbrio social e emocional. O impacto é profundo, inevitável e crescente, preparando o terreno para o desfecho final, onde a catarse atingirá seu clímax e permitirá a reconstrução definitiva, menos tanto das relações, quanto da percepção interna e externa dos envolvidos. Antes desse, lembre-se, se você quer mergulhar ainda mais fundo em histórias sombrias e reflexivas como esta, virar membro do canal garante acesso a conteúdos exclusivos, bastidores e análises que ninguém mais verá. O ar está denso, pesado, quase tangível. Cada ação anterior, cada mentira contada, cada escolha tomada converge para este momento em que não há mais cortinas, nem disfarces. Aqueles que me traíram agora enfrentam a verdade nua e crua, exposta de forma impecável e inescapável. Olhos desviam, gestos hesitam, palavras são engolidas antes de sair. A solidão psicológica é completa. Ninguém para proteger, ninguém para justificar, ninguém para suavizar a percepção da realidade. É o ápice da catarse, o ponto em que o choque inicial, a observação meticulosa e a execução da vingança se unem em consequências concretas e inevitáveis. O impacto é instantâneo e devastador. Palavras tentam escapar, mas são interrompidas pela hesitação. Gestos automáticos se tornam falhos e calculados. Olhos procuram validação que não existe mais. Cada traidor percebe que não há mais controle, que cada passo, cada mentira, cada manipulação foi observada, registrada e organizada em um quadro impossível de ignorar. A consciência da própria falha pesa sobre eles como um fardo que não pode ser levantado. Cada evidência, cada detalhe apresentado nos atos anteriores, agora encontra sua confirmação final. Mensagens, registros, documentos e comportamentos previamente catalogados formam uma narrativa irrefutável. A negação se torna impossível. Cada tentativa de distorcer a realidade só reforça o efeito da exposição. A coerência da verdade esmagadora gera fraturas emocionais profundas e permanentes. A pressão psicológica se manifesta de forma física. Respirações irregulares. Nós
trêmulas, ombros quedados, olhares baixos. Alguns tentam racionalizar, mas a lógica das evidências não permite justificativas. A percepção de impotência cresce, e cada tentativa de escapar apenas aprofunda a sensação de vulnerabilidade. O isolamento social e emocional se intensifica, e a estrutura de proteção, que antes lhes dava conforto, agora se desintegra por completo. As relações secundárias mudam radicalmente. Amigos e conhecidos que antes permaneciam neutros agora questionam, afastam-se ou redefinem alianças. Cada passo que parecia trivial se torna crítico. Gestos, respostas e pequenas atitudes se tornam provas da realidade e reforçam o efeito dominó da catarse. A pressão social amplifica o impacto psicológico interno e reforça a percepção da vulnerabilidade. Enquanto isso, a reconstrução pessoal começa a se delinear. Limites são redefinidos, relações reevaluadas e novos modos de interação, baseados na verdade e na responsabilidade, começam a surgir. Aqueles que permanecerem próximos aprendem que qualquer tentativa de manipulação futura será percebida e neutralizada imediatamente. A vigilância se torna natural, e a integridade volta a ser prioridade. A catarse se torna visível e inexorável. A vergonha, o arrependimento e a frustração se entrelaçam, transformando pequenas ações em reflexões contínuas. A consciência das escolhas passadas e de suas consequências é inevitável, e cada reação reforça a sensação de aprendizado e responsabilidade. A dor da traição não desaparece completamente, mas o equilíbrio restaurado proporciona alívio, clareza e segurança emocional. E finalmente, chega o momento de encerrar o ciclo. O efeito acumulado da execução da vingança, combinado com a exposição da verdade e a reorganização social, estabelece a conclusão definitiva. A justiça foi aplicada, não de forma impulsiva, mas de maneira estratégica, psicológica e inexorável. A catarse é completa. Aqueles que traíram enfrentam suas falhas. A ordem é restaurada e a integridade emocional e social retorna. Este é o ponto em que a história alcança seu ápice. O equilíbrio entre vingança e justiça, entre dor e aprendizado, entre exposição e reflexão. Cada detalhe do planejamento, da observação e da execução foi essencial para chegar a esse desfecho. A sensação de controle, o reconhecimento da verdade e a restauração da ordem culminam em um encerramento que não deixa espaço para dúvidas. E, como prometido, este é o momento de ação para você também. Virar membro do canal significa mergulhar ainda mais fundo em narrativas sombrias, análises psicológicas e desfechos que desafiam a percepção da realidade. Cada história, cada detalhe, cada insight está à sua disposição, não apenas para observar, mas para compreender, refletir e aprender com os extremos da experiência humana.